No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o primeiro Congresso Internacional do Labora e Letames, desafios do ensino e pesquisa em história antiga e medieval. Então, já deixo aqui meu agradecimento à organização do simpósio, tanto ao Laboratório do Letames, tanto ao Laboratório do Labora e às outras pessoas envolvidas, claro. A minha comunicação, ela teve como título Saberes Arqueológicos no Ensino Básico Público, ações educativas do LABECA aplicadas ao projeto Mínimos Interdisciplinar. E meu nome é Felipe Leonardo Ferreira, eu sou mestre em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e faço parte do LABECA, o Laboratório de Estudos da Cidade Antiga. Um pouquinho sobre o projeto Mínimo, só para a gente entender a ideia do projeto. O projeto ele é coordenado pela professora doutora Paula da Cunha Correia. Teve início em 2013, com o ensino de grego e latim para os alunos do ensino fundamental 2, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Amorim Lima, que fica na rua Vicente Peixoto. Só para vocês terem uma ideia, essa escola ela fica próxima à USP. E só de estar em contato com a universidade, nós temos uma troca muito intensa ali. Os professores vão desenvolver projetos, os alunos vão fazer estágios, e isso beneficia bastante a escola. E a Escola Amorim Lima, ela também aderiu, lá pelos idos anos de 2003, a uma espécie de projeto, de esquema, que se inspirou no projeto da Escola do Porto, em Portugal. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre como funciona, tem um artigo do professor Oswaldo Souza e Luiz Carlos Menezes na bibliografia, lá no finzinho, e nós temos, se eu não me engano, é a dissertação do Oswaldo Souza que fala sobre isso também. Eu deixei lá indicado. Mas, grosso modo, a escola ela tenta diminuir uma certa hierarquização que existe no ensino. Então, no âmbito da escola, nós tentamos ter uma relação mais horizontal com os alunos eles construíram uma espécie de, entre aspas, constituição para a escola, tudo de forma conjunta, democrática, onde os alunos participaram na hora de elencar algumas regras. Então, tem algumas regras lá só para ficar de exemplo. Por exemplo, não pode mascar chiclete dentro da sala, mas você pode andar de boné, esse tipo de coisa. E é uma escola também que não tem provas no sentido tradicional que a gente está acostumado. Então, para que o aluno ele passe de um ano para o outro, do quinto ano para o sexto ano para o sétimo ano, até o nono ano, né, que é onde a escola chega, o aluno tem que cumprir certos roteiros de estudo, que ele tem que entregar tudo no final do ano. Existem algumas avaliações, umas tarefas que eles têm que desenvolver normalmente, como em qualquer escola, com as disciplinas, mas existe esse roteiro que eles têm que desenvolver ao longo do ano, e eles desenvolvem muito desse roteiro nessas salas que estão aqui à direita, que são os salões. Na verdade, são umas 3 ou 4 salas, assim que as paredes foram derrubadas e esse salãozão está integrado. E várias turmas se reúnem aí de anos diferentes até. E tem professores que são os tutores, ajudando, coordenando, orientando os alunos na hora de cumprir o seu roteiro de estudos. Então, é uma escola que tem um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, é um modelo muito interessante que vale a pena explorar. As disciplinas de grego e latim do projeto Mínimos, elas foram ministradas por bolsistas e voluntários, quando não tinham bolsa, da Universidade de São Paulo. Então, tanto graduandos, pós-graduandos, no nível de mestrado, iniciação científica, doutorado, pós-doutorado, podiam participar do projeto e ainda podem, porque no ano que vos falo, 2021, ainda está tudo funcionando, mesmo que no modelo online. E nós temos que filosofia e arqueologia acabaram entrando no projeto Mínimos Interdisciplinar. Nós temos que o sucesso do projeto, ele levou a novas parcerias. Então, nós temos, em conjunto com a professora doutora Maria Cristina Cormichiari Passos, surgiu o núcleo de arqueologia do Mínimos. E também, em 2018, nós temos filosofia. Filosofia é ministrada pelo doutorando Antônio Kirstenetsky. Espero ter falado certo o seu nome, Antônio, amigão. E História e Arqueologia da Antiguidade Clássica, tendo à frente, primeiro, o doutorando Felipe Perissato,
Depois, em 2019, o mestrando na época, Felipe Leonardo Ferreira, que sou eu, na época eu não tinha defendido ainda, que assumiu a disciplina e prosseguiu em 2020, já no contexto da pandemia, na versão online dessas aulas. Em 2021, o mestrando Matheus Moraes Cruz está dando continuidade ao curso de História e Arqueologia da Antiguidade Clássica. Isso é bem bacana. Vocês vão ver como houve nessa passagem de bastão de um monitor para o outro uma troca muito interessante, muito proveitosa de materiais, de experiências, de dicas. Aqui, pessoal, eu resolvi colocar alguns desafios para que a gente já fique atento e não fique parecendo que tudo deu 100% certo e que não houve nenhum desafio na hora da gente aplicar as nossas experiências, tá? Então, primeiro, nós temos aqui um desafio 1, que é a captação e manutenção da atenção dos alunos. Então, eu não sei se é uma impressão minha, mas a focalização da atenção em uma tarefa, ela vem se tornando um desafio na nossa sociedade contemporânea. Não sei se é por conta do excesso de estímulos que nós temos via propagandas, via internet, via o celular, o Instagram, o Facebook, parece que está ficando mais difícil você prender a atenção em uma coisa só. Então, isso é uma coisa que eu percebo não só lá nessa escola, mas em outras experiências educativas e outras escolas que eu já trabalhei. A questão dos celulares também é um outro desafio para o professor, porque muitas vezes o aluno ele não está só olhando o Facebook, fechando o aplicativo, vendo e-mail. Já aconteceu comigo algumas experiências um pouco menos agradáveis do aluno chegar e se fechar num grupinho e começar a ouvir música alto na sala. E aí você tem que chegar até ele, conversar, negociar, e é uma coisa bem complicada isso, bem complicada. A adequação do momento teórico da aula com a prática. Então, eu tive que cada vez mais dinamizar a parte teórica, porque eu percebi que nem 15 minutos a sala estava aguentando de ouvir uma parte teórica, que muitas vezes era interessante, era importante passar aquela introdução teórica para que eles soubessem sobre a profundidade dos problemas, as questões, usar os instrumentos de medição e tudo mais, conduzir a nossa experiência ali de cada dia. Então, eu tive que fazer vários arranjos e tentar até dar um pouco da teoria no meio da experiência, enquanto eles já estavam olhando ali e fazendo algumas coisas. Cada sala é uma sala, claro, mas eu percebi que se eu não fizesse isso, ficava muito difícil prender a atenção deles. Um outro problema são os horários e os atrasos. Então, eu não sei, isso acontece em todos os lugares, mas como os alunos têm certa liberdade de trafegar pela escola, havia um certo dilema deles estarem todos, ou a maioria deles, no horário de início da aula. E quando você só tem uma aula, você perder 15 minutos até que todo mundo chegue, acaba sendo um entrave para você avançar na matéria, porque você tem que, de novo, explicar tudo o que você tinha explicado no início. Então, isso também foi um desafio. A ausência de um material didático de arqueologia, aqui não é um problema estrutural do sistema, porque justamente a arqueologia não tem como disciplina no ensino médio e nem no ensino fundamental, então a gente teve que criar os nossos materiais didáticos, e aí a gente usou toda a estrutura da universidade, do Museu de Arqueologia, a experiência dos colegas, dos professores orientadores do museu, da FEFELESH, usamos tudo que estava ao nosso dispor para poder fazer essa transposição didática e a criação dos kits para eles poderem usar na hora de fazer a parte prática da aula. Então, tanto a construção de materiais didáticos, quanto kits de ferramentas, a gente não tinha 30, 50 paquímetros para todo mundo. Então, tinha 4 paquímetros, o Felipe, inclusive, emprestou alguns deles, alguns já próprios para mexer com cerâmica, por exemplo, que são em plástico, e a gente tinha que fazer um serviço de revezamento. A montagem dos recursos de multimídia também era um certo desafio, porque como toda escola, ou quase toda, você não tem um projetor em cada sala. Então, quando você ia usar algum tipo de recurso de áudio ou vídeo, você tinha que montar, você tinha que levar. E aí o pessoal da escola ajudava a gente a montar e tudo mais. Mas vocês sabem que tecnologia, ela tende a falhar somente quando você precisa dela. Ou não só somente, mas especialmente quando você precisa dela. Então, era tomada que não estava funcionando, às vezes era um fio que dava mau contato, às vezes era um aparelho que achava de queimar.
Então, só para contar para vocês que existem esses outros problemas por trás do palco na hora de montar alguma coisa usando a tecnologia. A dificuldade também adicional foi de pedir tarefas de uma semana para outra. Isso eu não senti só no Amorim, tá? Estou dando minha experiência aqui de professor, em outras escolas também. A dificuldade dos alunos de concluírem uma tarefa de uma semana para outra. Tanto que eu comecei a fazer as adequações, a gente tem que agir com a realidade, não com a utopia da nossa cabeça. Eu comecei a fazer atividades que dessem para ser realizadas numa aula só, ou que uma parte dela substancial desse para ser realizada em uma aula só, para que não deixasse lição para casa para os alunos, porque não ia fazer muito sentido, já que eles não iam trazer. Então, eu recolhia o material e a gente continuava na próxima aula. Era sempre assim. Não estou dizendo que todos não traziam, tá? Pelo amor de Deus. Mas uma parte substancial não trazia a atividade pedida para casa. Então, eu modifiquei, eu fiz esse ajuste. Um outro desafio, que aí todo professor tem, é traçar o perfil de cada turma. Essa turma funciona melhor com o quê? Com música, com desenho, com filme, traçar o perfil da turma. Todo professor tem que fazer isso. E na versão online, nós temos a questão da assiduidade para uma disciplina, como é o caso da arqueologia, da filosofia, que ela é totalmente optativa. Ela não tem um roteiro próprio, ela não é uma disciplina obrigatória para você ascender nas séries ou nos anos e tudo mais. Você não tem. Então, você tem que captar a atenção do aluno, captar a empatia dele pela disciplina, a simpatia dele pela disciplina, de uma outra forma, para garantir a assiduidade. Então, sei lá, dos 50 alunos que a gente tinha na sala, mais ou menos, você tinha uma assiduidade ali de uns 20, que continuaram, perduraram ao longo do tempo da versão online. E foi assim. Não teve como a gente não conseguiu mais do que isso, pelo menos na minha experiência de arqueologia e o que eu conversei do Antônio, com o professor Antônio de filosofia, a gente ficou mais ou menos nesse marco, de uns 20 alunos no máximo. E tudo bem, é o que a gente tinha, trabalhamos com isso. Experiências positivas do projeto, gente. Os momentos práticos de cada aula. Então, eu acho que era a parte mais esperada pelos alunos e também era mais profícua, porque, de fato, eles colocavam a mão na massa, eles adoravam mexer com os instrumentos de medição, então, treina e tal. E a turma de 2019, eu percebi que eles gostavam bastante de desenhar, então eu fui por esse caminho. Eu sempre pedi para eles criarem alguma coisa, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. O uso de instrumentos, então, paquímetro, régua, trena, o que mais que a gente tinha? Mais ou menos esses daí, lupa eu não consegui levar para eles, não foi necessário. O Munsell também, o catálogo de cores também, como ele é uma espécie de fichário mais caro, eu não levei, porque eu também nem tenho, né? Nem como levar. Mas deu para usar os instrumentos numa boa, não houve danificação de nenhum instrumento, isso também foi muito legal, eles tomaram muito cuidado quando usavam. E a expressão e criatividade artística pelo desenho e formulação de hipóteses explicativas de situações propostas. Então, aqui eu percebi que a sala de 2009, eles gostavam muito de desenhar. Então, eu comecei a pedir para eles criarem a experiência, tudo que eles fossem conduzir da experiência de cada dia, da nossa parte prática de cada dia, eles pudessem demonstrar na forma de desenho, ou de pequenas descrições, mas sempre usando a questão do desenho, de decorar um vaso e tudo mais. E, putz, foi muito interessante, funcionou muito bem. Trocas de experiência entre os professores que se sucederam nessa disciplina da arqueologia, como eu disse, houve uma entrega, foi um legado que cada um foi passando o material que produziu. Então, o professor Perissato, quando terminou a sua parte ali, ele passou o bastão para mim em 2019, ele também me legou, além de emprestar esses instrumentos, todo o material que ele usou, as folhas excedentes, o roteiro que ele usou, o relatório que ele fez, tudo ficou para que eu pudesse depois produzir o meu próprio, porque era outra turma, então você tem que fazer, obviamente, adequações. A especialidade do Felipe é em Grécia também, mas é num período um pouco diferente do meu. Ele estava estudando muito mais o período clássico romano, clássico para o romano ali, e eu estou estudando mais o arcaico, a formação das cidades. Então, fiz as adequações. E agora, quando entreguei para o bastão para o Matheus, também leguei para ele todo o meu material, tudo que eu produzi de slide, tudo para ele. E ele vai fazer, obviamente, adequações, porque o Matheus ele é especialista em Roma, então ele trabalha com Roma. Então, cada vez mais a gente vai deixando esse material como uma espécie de compêndio
para que possa ser usado por outros professores, e sempre aprimorando. O que não funcionou, a gente já avisa para o colega, fala, oh, isso aqui não deu muito certo, cara, se puder fazer uns ajustes, e isso ele vai conseguindo perceber nos nossos relatórios, que também vão sendo passados. A gente entrega para a professora da FEFELESH, a Paula Corrêa, e também socializamos com os colegas. Posso dizer também que eu tive muita sorte, porque tanto o apoio da escola, os funcionários da escola, dos alunos que ajudavam a gente a montar, e do professor Antônio de filosofia, a gente tinha organizado um esquema onde de manhã, naquele ano de 2019, o Antônio ministrava as aulas e o professor de arqueologia ficava como monitor, então eu fiquei como monitor deles. Precisasse pegar cadeira, arrumar a sala, ajudar a organizar grupo, pegar alguma coisa lá embaixo, giz, o que fosse, eu ficava ali de monitor. E de tarde ele fazia isso para mim também. Putz, ele me ajudou muito. Então, agradeço aqui, Antônio, as nossas tarefas da tarde aí, porque às vezes dá um probleminha no PowerPoint, na hora de, até mesmo de tirar dúvidas dos alunos com algumas coisinhas ali na sala. Às vezes tinha 4 grupos, um estava mexendo com o paquímetro, outro estava mexendo com outra coisa. Enquanto eu estava resolvendo uma dúvida aqui, ele estava tirando uma dúvida mais pontual ali, e assim vai. A gente conseguiu levar as experiências à frente. Então, tenho que agradecer. Isso foi uma parceria muito interessante. Orientações das professoras coordenadoras do projeto, então a professora Cormichiari e a professora Paula Corrêa, e também as outras professoras do Maia, a minha orientadora, a professora Elaine Irata, ela me passou um monte de dicas, alguns artigos que ela escreveu sobre arqueologia e educação. Ela foi uma das pessoas que mais incentivou, esteve ali na criação do educativo do MAI, e também estive em contato com o pessoal do educativo do MAI, com quem eu emprestei um kit de arqueologia que eles têm essa vocação no educativo do MAI para a formação dos professores da escola básica também. Então, há um curso que eles ministram e um empréstimo de kits, que eu vou trazer a foto para vocês aqui. Kits com vários tipos de cultura material que a gente pode levar para a sala de aula para os alunos terem contato. Então, réplicas de moedas, de fragmentos de cerâmica, de mármore, de tudo quanto é tipo de coisa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E eu consegui levar esse kit em 2019. Aqui a participação dos alunos incentiva a comunicabilidade e do ambiente escolar. Então, pelo Amorim Lima, ele ter uma forma menos hierárquica na hora do trato entre as pessoas, os alunos sabem que quando uma pessoa está falando, ele tem que levantar a mão em vez de interromper e tudo mais. Os alunos que vão sendo formados no Amorim desde o 5º ano, são mais antigos, já estão mais habituados à dinâmica do colégio, eles são mais comunicativos, eles expõem as suas ideias com mais facilidade, porque eles foram incentivados há bastante tempo a fazer isso. Claro, novamente, eu não estou falando que é o paraíso na Terra. Então, tem gente que vai ficar berrando, tem gente que vai ficar criando caos na sala, é normal. Mas, via de regra, essa liberdade que eles têm lá mais contribui, é mais positiva do que se a gente restringisse e colocasse um outro modelo. Outra coisa que eu destaco que foi legal foi o concurso de escudos, deles criarem os seus escudos, criarem suas próprias cidades, moedas, decoração de vasos, formulação de mitologias. Então, esses tipos de atividades onde eles estavam produzindo a cultura material de acordo, levando em consideração o que a gente tinha visto na aula teórica, isso foi bastante positivo. Esse tipo de ideia de criar uma mitologia própria, baseada naquela que eu expliquei que os gregos tinham, não é uma iniciativa inédita minha. Eu já tinha lido e visto um trabalho do professor Moerbeck, e ele aplicou inclusive vai estar na bibliografia, ele aplicou isso na escola, que ele dava aula, e foi bem interessante. Ele aplicou realmente essa parte de formular mitologias. Aí é que eu estendi para as outras coisas, como criar o seu próprio escudo de família, criação das cidades, das moedas, decoração dos vasos e tudo mais. Aqui, pessoal, é um programa do curso que a gente ofereceu no 2º semestre de 2019. Então, primeiro eu passei um questionário para eles, e a apresentação do curso, apresentação em linhas gerais, porque aula a aula eu fui modificando e fui fazendo algumas adequações. Era a primeira vez que eu estava ministrando uma aula de arqueologia, então peguei e coloquei ali um questionário inicial para conhecer a turma, o que eles gostavam de fazer, as matérias que eles mais gostavam, se eles já sabiam o que era arqueologia, o que eles sabiam de arqueologia, já tinham ido a museus, e fui colocando na lousa, depois na parte prática da aula, na hora do diálogo, pedi para que eles fossem falando também, e eu fui escrevendo na lousa todas essas concepções espontâneas que eles tinham de arqueologia. E é lógico que surgiu ali estudo dos ossos, estudo das ossadas, os esqueletos, os dinossauros, e aí a gente foi desconstruindo alguns mitos relativos à arqueologia para poder construir o conhecimento de fato que a disciplina ministra.
uma introdução às universidades e arqueologia, a ligação umbilical que elas têm com a universidade, a história da arqueologia, o ofício do arqueólogo. Essas aulas foram mais complicadinhas, que, como eu disse, foi naquele momento que eu estava adequando o momento da teoria com a prática. A experiência da descrição, tratei sobre as cidades, uma das teorias de criação, de formulação, de construção da cidade. É lógico que ela não foi igual em todos os lugares do mundo. Eu mostrei algumas hipóteses explicativas do surgimento das cidades na Grécia, e como era mais ou menos a planta de cada cidade, e daí que eu pedi para que eles desenhassem a planta da cidade deles. Falei da cidade grega antiga, os gregos e os deuses, uma breve caracterização. Falei da questão da moeda, a questão da cerâmica e um fechamento. Esse foi o curso de 2019. O curso de 2020, pessoal, eu pude aplicar mais disciplinas. Eu não comecei a dar aula para eles desde o início do ano. Vocês podem perceber ali que a aula 1 foi em março, a aula 2 foi em junho, por conta da pandemia. E até a escola se estruturar nesse modelo online levou um certo tempo. Normal, comum, até todo mundo se adequar, né? Então, enquanto isso, eu fui montando as aulas, eu fui adequando e fui tentando tirar proveito o máximo possível de todas as ferramentas digitais, vídeo, site, animação, fotografia, documentário, tudo que eu pudesse reunir de positivo das vantagens que a gente tem do uso online, eu tentei transformar nesse curso. E aí a gente foi de junho até as beiras ali de dezembro. Eu nem cheguei a conseguir dar cerâmica para eles, mas eu usei a cerâmica, eu falei da cerâmica em outras aulas, né? Então, eu incluí ali para falar da cerâmica quando eu estava falando sobre os trabalhos do Herax. Então, eu incluí ali no meio, porque eu imaginei também que não fosse dar tempo, mas deu para incluir muitas aulas interessantes. Eles piraram nas aulas de mitologia, eu acho que é normal, né? Eu mesmo, minha aproximação com a arqueologia, com a história, foi por meio da mitologia. Então, eu incluí muitas aulas de mitologia ali, e no meio dessas aulas de mitologia, eu fui trabalhando outros tipos de cultura material, para mostrar para eles que você pode estudar a mitologia grega, a religião grega, através das moedas, através do espaço dos santuários, através da cerâmica, das oferendas votivas, sei lá, estatuetas, réplicas, simulacros de, sei lá, mão, pés, que a pessoa deixava no santuário de Asclépio, como uma espécie de agradecimento por uma cura, e tudo quanto é tipo de coisa. Então, fui mostrando para eles a cultura material, o conhecimento que a gente constrói a partir da cultura material para chegar lá na religião grega, na mitologia grega. Então, aqui deu para abordar mais coisas na versão online. Tem aquele problema que eu já ressaltei, a gente não tem como fazer os alunos terem contato com os aparelhos, então um ou outro você via que tinha um paquímetro em casa, mas é uma coisa mais rara, né? Aqui em casa tem, porque meu pai é metalúrgico, então sempre teve esses tipos de instrumento. E a gente foi tentando fazer essas experiências da descrição, das moedas, usando coisas que eles tinham em casa. As minhas estratégias, pessoal, então, primeiro foi conhecer a turma, apresentar a disciplina e fazer essa experiência da descrição. Primeiro, a descrição de algo que eu fiz junto com eles, algo que a gente conhecia. Então, o relógio do meu avô, esse relógio à esquerda. Eu fiz toda a experiência de descrição junto com eles. E depois eu levei uma série de outros objetos, vocês podem ver aqui, objetos que eles conheciam, então garrafinhas, chave, tem uma chave aqui para algum lugar, uma faquinha de plástico, um geloucos, um monte de coisa, pratinho, e alguns objetos, como essas duas peças aqui, que não necessariamente eles conheciam, mas são contemporâneos. A minha ideia era que eles aprendessem a descrever, partindo da forma mais abstrata, né, as medidas, o desenho, que material podia ser feito, a produção envolvida e tudo mais, para depois a gente caminhar para objetos que eles não conheciam. Então, aqui está um pouquinho da descrição dos objetos. Aqui tem a fichinha, foi baseada também em recursos didáticos do MAI. Então, o MAI tem uma aula só sobre descrição lá no educativo, tem um próprio material que é de produção do museu, que eu deixo linkado aqui embaixo num comentário fixado, que acho que não me engano é da coleção Civilizações, onde tem uma espécie de formulário para você tratar algum objeto, para dar uma orientação para os alunos. Eu falei para eles que isso não necessariamente é feito assim, e essas questões não são engessadas, né? Pode fazer adequações. Mas ali a gente tem, você conhece o objeto, do que ele é feito, você sabe de quando que é,
Dá para perceber se ele foi feito à mão ou se ele foi feito por uma máquina, algum tipo de instrumento, tem decoração, a cor, para eles medirem e também desenharem. E aí trouxe alguns instrumentos. Então, a régua, beleza, tinha lá. Trena, eu levei algumas trenas. Paquímetro, como eu disse, o Felipe tinha emprestado os dele e eu peguei uns emprestados do museu também. Aqui, foi do museu? Não me lembro, mas eu levei alguns paquímetros para eles. Aqui tem fitinha, essas fitas também que geralmente costureira usa, o pessoal que está, sei lá, treinando em academia usa também. Esse é o Munsell que eu falei para vocês, que ele é uma espécie de fichário de cores que os geólogos usam. Porém, eu utilizei quando trabalhei com cerâmica, a professora Camila Diogo de Souza e a professora Carolina Kessler, quando fizemos lá as oficinas para trabalhar com os fragmentos da Grécia, elas nos ensinaram a usar esse Munsell aqui. Esse Munsell, ele não é barato, né? Um instrumento específico para os geólogos, mas que os arqueólogos também usam. E esse aqui não foi possível levar para eles, mas eu mostrei para eles como funcionava. Você coloca a cerâmica aqui atrás e vai vendo qual cor que se aproxima. E você tem aqui um código que você lê na horizontal e na vertical. Tá? É uma tentativa de padronizar a coisa. Microscópios, lupas, isso aqui eu também não levei, não teria como levar um microscópio, mas lupa eu poderia levar, mas a gente acabou não utilizando, não sendo necessário. Então, pensando, eles estavam aqui exercitando a sua habilidade de descrever um objeto, mas descrever do modo mais neutro, abstrato possível. Então, você vai descrever ali sobre as medidas, a cor, o cheiro, tudo mais, uma caracterização mais física do objeto antes de você tentar partir e interpretar. Então, no caso do relógio, eu tive a possibilidade de ir na internet, ver, descobrir, porque aquele relógio do meu avô é anterior à década de 30, né? E está funcionando até hoje. Então, da década de 30 ali, quando ele adquiriu o relógio, até hoje, 2021, quando vos falo, passou-se bons 50 anos. E o relógio, não 50 não, 70 com 20, 90 anos. E o relógio ainda está funcionando, né? Então, tentar tirar o máximo de informações daquele objeto. Para você ter uma ideia da produção, da circulação, do descarte, às vezes até da reciclagem do objeto. Então, aqui algumas fichinhas dos alunos, ó. Se ele conhecia o objeto, ele falou que não conhecia, ele desenhou a garrafinha, ele colocou ali mais ou menos quanto que eram as medidas, e fez umas descrições. Eu coloquei justifique, pessoal, aqui, ó, só porque eu já deixo para vocês, se vocês não colocarem justifique, os alunos normalmente não justificam, tá? Vai vir um monte de sim, não, talvez. Experiência de quem já recebeu um sim, não, talvez, e que fazia isso também no colégio, né? Se tivesse justifica, eu também não justificava. Vamos ver, mais uma aqui dos alunos. Aqui da chave, esse aluno foi bem malandrão, ó, foi bem esperto. Em vez de colocar as cotas da chave, ele viu que a chave dava para colocar em cima da folha, né? E ele desenhou a silhueta da chave. Então, ele falou, não, professor, se você quiser, você põe o paquímetro aqui, ó, dá para ver, ó. Achei interessante a resolução dele. E ele sabia mais ou menos quanto valia uma chave. Eu falei, vocês têm alguma ideia de quanto que é um objeto desse hoje? Se tem valor ou não tem? Colocou uns 15 reais, eu nem sei. Então, a minha ideia era a partir de objetos conhecidos, contemporâneos. Então, levei um controle de PlayStation, uma tampinha e tudo mais, para que eles pudessem fazer a descrição. Objetos desconhecidos, contemporâneos. Então, eu levei esse objeto aqui. Esse objeto ele veio com linha de pipa enrolada, tá? Nem sei como isso foi parar em casa. E essa aqui é uma peça que eu achei em casa, não faço a mínima ideia do que é. E é até interessante eles terem esse mão, eles bugaram lá na hora de fazer a descrição. Professor, mas a gente não sabe o que é, professor. Eu também não sei. E às vezes, quando você está escavando, a gente acha uns objetos que a gente não sabe o que é. Então, o que a gente faz? A gente descreve ele da forma mais neutra e mais rigidamente precisa que for possível. Né? A gente vai encontrar isso. E mais para frente, levei para eles alguns fragmentos do kit educativo para eles e objetos que eles também não conheciam, não tinha como conhecer, mas que eles eram do passado. Então, a gente fez esse exercício de ir complexificando a abstração deles, dos objetos, aos poucos. Essa foi a minha ideia, foi a minha didática para tentar conduzi-los no passo a passo do arqueólogo. Aqui é o kit didático do MAI, pessoal. Como eu falei, tem réplicas de moedinhas que os professores compraram em suas idas
a Grécia, que são vendidas como kits, tem fragmentos cerâmicos, fragmentos realmente autênticos, esse aqui é autêntico, embora esse eu não tenha levado lá, mas você tem fragmentos autênticos nesse kit, você tem mármore, você tem esses objetos em terracota, estatuetinhas, tem um monte de coisa bacana nesses kits. Você pode pegar emprestado no MAI. Primeiramente, eles exigem que você faça o curso é muito interessante, é o Maurício que dá, professor fantástico, e tem um manualzinho com sugestões de como você pode usar em sala de aula. Ajudou bastante, eu consegui usar em 2 aulas esse kit, e mesmo assim não esgotei, tinha muita coisa a mais que eu queria mostrar para eles, mas aí foi chegando no final do ano, você tem que emprestar o kit para outra pessoa e tudo mais, mas deu para aproveitar. Eles piraram nas moedinhas, eu também devo dizer que adoro essas moedinhas. Então, pessoal, a minha ideia ao fazê-los criar a materialidade era... Então, comentei com eles que uma das hipóteses explicativas de criação, de nascimento das cidades, eram os grupos, os clãs, se agrupando em comunidades cada vez maiores, né? Onde a identidade desses grupos familiares elas não foram apagadas, mas elas foram sobrepujadas com o tempo pela identidade da cidade. Então, você podia ser da casa dos aqueus, da casa do não sei quem, mas você morava em Atenas, então você era um ateniense, essa identidade ateniense, ela acabava se tornando uma identidade mais em foque quando você estava em contato, em atrito com outra cidade, tá? Não que as outras identidades desaparecessem e não estivessem mais favorecidas em determinados momentos da vida. E o que eu fiz? Eu fiz que eles desenhassem escudos de, entre aspas, famílias. O cada um desenhou ali seu escudinho e tudo mais, e eu fiz um concurso para ver qual era o melhor escudo, levei chocolate, levei bala, um monte de coisa para dar para eles, para quem fizesse o melhor escudo. Aí a sala votou, escolheu um escudo. E aí eu falei, olha, pessoal, então agora esse escudo é o símbolo da nossa sala, tá? Foi mais ou menos assim, podemos pensar mais ou menos assim, uma das hipóteses explicativas da cidade, tá? Todo mundo tem o seu escudinho, mas o escudinho da sala é esse que a gente votou, a gente entrou nesse consenso. Organização do espaço. Então, pedi para que eles desenhassem a sua própria cidade grega. Claro que depois de dar aula para eles sobre como eram mais ou menos as cidades gregas, né? Fonte de água, muralha, santuários, espaço público, espaço privado, área de cultivo, cemitérios, tudo mais. A necrópole, né? Cemitério é uma palavra moderna. E pedi que eles desenhassem. Também foi uma experiência fantástica. Vou mostrar agora aqui para vocês alguns desenhos que eles entregarem, eu escaneei. Sobre as religiões, também pedi que eles criassem uma religião, um deus patrono daquela cidade que eles criaram, a cerâmica típica daquela cidade, se tinha marcas específicas, formas específicas, depois de dar aula de cerâmica, claro, mostrar alguns exemplos de vasos gregos, as moedas também, quais seriam os símbolos típicos daquela moeda, que com o tempo cada cidade foi desenvolvendo um símbolo muito particular de moeda, que mudou com o tempo, lógico, não permaneceu para sempre, mas se você pegasse uma tartaruguinha, você sabia que muito provavelmente era de Aegina, né? Ou Aegina na tradução. Se você pegasse uma corujinha, era de Atenas, e assim sucessivamente, tinha vários tipos. E outros, os espaços sagrados. Como que era o espaço sagrado na Grécia? Como vai ser o da sua cidade que você vai criar? Vai ter templo, vai ter outros tipos de estrutura dentro desse espaço maior, que é o Têmenos, que em conjunto forma o santuário? Como que é o culto desse seu Deus? Você leva terracota, você tem que fazer churrasco para ele, igual os gregos faziam, né, assando boi e tudo mais? Como são os costumes funerários? Vocês enterram nessa sociedade? Olha, os gregos eles tinham esse costume nesse período, depois o outro entrou em foco nesse outro período. E como que é na sua cidade? Crema, enterra em vaso, como funciona? E aí eles foram criando essas coisas. E eu achei legal que eles foram misturando coisas que eles aprendiam na aula com coisas que eles já tinham visto em jogos, em filmes, em seriados e tudo mais da cultura contemporânea. Aqui, pessoal, são 2 escudinhos. Esse escudinho aqui ganhou o prêmio, então esse aqui foi o escudo eleito para ser o escudo da sala. Deixa eu ver se eu consigo pegar o apontador aqui, ó. Esse aqui, esse da esquerda, da árvore. Foi a Saori, se eu não me engano, que desenhou. E teve esse outro escudo que eu achei muito legal, muito bem feito, que ficou em segundo lugar, se eu não me engano. Tá, o aluno pegou aqui, fez umas mirabolâncias com o compasso, tal, botou uns símbolos aqui, parece que, se eu não me engano, foi um aluno chamado Guilherme. Ele colocou os símbolos aqui, esses símbolos eram das cidades que a cidade dele venceu, alguma coisa nesse sentido, e tinha o sol aqui no meio, porque em determinado momento eu contei que o sol
era um símbolo importante na antiguidade, o guerreiro que nunca morre, ou melhor, o guerreiro que morre e ressuscita todos os dias. E aí eles aproveitaram nesses símbolos aí que eu acabei escaneando e colocando no relatório. Aqui são cidades. Esses dois desenhos também são do mesmo menino desse escudo aqui, era bem caprichoso. Ele desenhou duas cidades, na realidade. Na verdade, é a mesma cidade, mas em momentos diferentes, né? Acho que ele se inspirou em alguns tipos de planta que eu fui mostrando, onde a cidade ia crescendo. Então, aqui tem a cidade de Plários, que era a cidade que ele criou, a parte mais urbanizada, as muralhas, e também a parte mais rural de plantio. Ele fez uma cidade totalmente radial, se vocês forem ver. Ó. E aqui também os templos, os símbolos, tal, que estavam descritos o que era cada coisa aqui na parte de baixo da sulfite. Foi o mesmo menino que fez, ele era bem caprichoso. Aqui também a parte das moedas. Então, as moedinhas que eu levei para que eles pudessem desenhar o verso e o anverso, e também para que eles pudessem fazer moedinhas da cidade deles. Podia usar os desenhos, se basear em qualquer desenho. Então, eles criaram várias moedinhas diferentes para suas cidades. E aqui, pessoal, também falei para eles colocarem o diâmetro, expliquei o que era o diâmetro, o raio, a espessura da moeda. Aqui ele colocou a profundidade, mas acredito que nesse desenho ele está querendo dizer da espessura. Na profundidade da moeda não faz muito sentido. Também na aula de cerâmica. Então, na aula de cerâmica eu mostrei várias formas de cerâmica para eles. A ânfora, essa daqui é uma cratera, aqui eu não me lembro se é uma taça, acho que é uma taça. E para eles decorarem também, podia usar lápis de cor, sempre deixei eles pintar o desenho, sem nenhum problema. E aqui eles desenharam, ó, tem dois soldadinhos lutando, porque tinha um vaso que a gente comentou na sala que tinha uma cena de batalha, e aí eles se inspiraram e colocaram. Essa daqui foi uma criação deles mesmo, aqui também. Mas não só isso, eu mostrei e aproveitei todo o material que o Mai tinha à disposição. Esse aqui é um mural que provavelmente quem já viu outras apresentações minhas sobre a minha pesquisa eu sempre trago. É um mural que estava, é um painelzão grandão que estava na exposição da Polis. A exposição da Polis lá no museu, ela teve como curadora a minha orientadora, Elaine Irata, e ela ficou aberta entre 2016 até mais ou menos 2019, quando entrou em exposição a resistência já mais baseada na cultura brasileira indígena, inclusive com participação dos indígenas de várias etnias na produção, na organização dessa exposição. E eu tirei foto de tudo que tinha naquela exposição. E dos painéis, né, um dos painéis era esse aqui. E aqui nós temos uma cidade grega típica. Então, temos o espaço urbano, a haste, mais urbanizado, temos as muralhas, nem todas tinham muralhas, mas uma parte tinha, a região de plantio, as necrópolis, né? Entre aspas, os cemitérios, os espaços sagrados fora da cidade, os espaços sagrados dentro da cidade, o porto, e também, mas não só, os bosques, as minas, tudo isso que compreendia esse território chamado, na cabeça dos gregos, de polis. E nem todas as polis tinham porto, tá, gente? As polis mais para dentro do continente não tinham um porto, mas normalmente elas estavam próximas de rios, porque a água doce sempre foi fundamental. Então, levei também essa imagem para eles, tudo produção do Labeca. Falei do site do Labeca, postei tudo que tem, cada pedacinho do site do Labeca, e utilizamos uma ferramenta muito interessante, que eu vou mostrar para vocês, vou colocar um videozinho dela aqui, que é se vocês clicarem aqui, pessoal, maquete digital, vai ter um outro endereço aqui, um outro link, chamado Porto Grego, que é um simulador que na verdade é uma espécie de um videogame, você anda pelo Porto Grego. Eu vou colocar aqui um videozinho para vocês darem uma olhada como é que funciona. Aqui no site do Labeca, pessoal, vocês clicando aqui na categoria Material Educativo, Maquetes Digitais, nós vamos ter a oportunidade de andar no Porto Grego, clicando bem aqui nesse link. Eu deixei ele já aberto em uma outra guia, e vocês vão ter a oportunidade de praticamente, isso é um videogame, né? Você consegue caminhar pelo Porto Grego com as setinhas e o mouse. O meu mouse está meio bugado, pessoal, então ele vai dar uns repiques aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, ó, toda essa construção aqui também foi coordenada pelo professor Alex Martiri. Então, essa é uma ferramenta poderosa para dar aula, porque eu consigo trabalhar muita coisa aqui com os meus alunos. Então, eu falei para eles do Porto Grego, da importância do farol para guiar os navios, como o porto podia ser uma região
muito dinâmica dentro da cidade grega, então ela comportava em si características de troca, mas também de ameaça, porque as invasões poderiam acontecer por aqui, poderia acontecer pirataria e tudo mais. Então você tinha que ter um certo controle nessa conexão entre a região portuária e a entrada da cidade. Você conseguia enxergar os templos, os grandes santuários, mesmo do porto. E vocês percebem por aqui que nós temos um ambiente de trocas, tanto de cerâmica, de grãos, de vinho, de peixes, e aí vai. Eu vou andar só um pouquinho para vocês perceberem como é o transporte até dentro da cidade. A gente consegue ver aqui os peixinhos, e você vai andando com as setinhas, né? Com as setinhas aqui do nosso teclado. E essa região aqui também é legal de trabalhar com os alunos, que é uma região onde estão sendo construídos e também recebendo manutenção os navios, ou se eu quiser chamar, não sei se posso chamar exatamente de navios, né? Mas as embarcações. E quando você encosta em alguma coisa, aparece um pouquinho sobre esse objeto, as informações sobre esse objeto, sobre esse local. Então você vem aqui, você percebe sobre a construção e tudo mais. E acreditem, as crianças adoram, os alunos adoram, não só as crianças, né? A gente também adora. A gente que é um pouquinho mais velho. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante. E quanto mais dinâmica, quanto mais rica a nossa forma de apresentar o mundo antigo, ou o mundo medieval, ou o mundo moderno, ou o conhecimento em si para as novas gerações e para o público, isso se torna mais privilegiado para que eles possam ter essa obtenção, essa apropriação do conhecimento. Então tem os vídeos, agora a gente tem esse recurso aqui que é um simulador também, mas mais na base de um videogame. Você tem as fotos da exposição, você tem toda uma gama de objetos que na aula presencial a gente consegue manusear. Aqui nesse slide, pessoal, deixei para vocês também alguns livros que o próprio Labeca editou, organizou. Então temos aqui os estudos sobre o espaço na antiguidade, com um monte de textos de pesquisadores, graduandos da iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores já efetivos da universidade, aqui minha orientadora, a professora Elaine, mas também a professora Maria Cristina Cormichiari, uma das coordenadoras do Mínimos, né, da parte de arqueologia, que eu falei para vocês. A professora Cibélia Elisa também organizou esse primeiro livro. E vou colocar mais alguns aqui para vocês darem uma olhada. E o Corium, que é o mais recente. Temos aqui também o canal do Labeca, mais uma vez, eu fiz um videozinho só mostrando o que tem no canal do Labeca, vocês vão ver agora a seguir. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada agora no canal do YouTube do Labeca. Então, a gente tem o canal do YouTube aqui, a entrada dele, eu tirei e desabilitei o som para que não desse chiado. Então, ele está todo reorganizado aqui e chama atenção para vocês que o Guilherme Rodrigues ele deu uma ajeitada, ele e a equipe dele deram uma ajeitada aqui nas playlists, organizando o que já havia e dando uma mudada no layout. Então a gente tem aqui uma playlist sobre as palestras, simpósios, colóquios da equipe do Labeca. Temos uma playlist específica sobre a arqueologia na Sicília grega. Também alguns vídeos sobre a cidade antiga, entrevistas com os pesquisadores, então tem com a Camila Diogo de Souza, com a professora Florenzano, com a professora Cormichiari, tem um monte de entrevista aqui para vocês darem uma olhada. E sobre as cidades gregas, que foram alguns vídeos, eu vou mostrar aqui para vocês que fica melhor, eu vou colocar todos para a gente ver de uma vez. Então aqui a gente tem uma simulação virtual de como seria uma cidade grega, como poderia ter sido. Eu vou colocar aqui para rolar um pouco para vocês. Vou dar uma adiantada, né? Vai mostrando tudo que poderia ter dentro de uma cidade grega, como ela poderia ter sido. Essas animações são muito interessantes, chamam a atenção do pessoal, para eles poderem dar uma olhada. Tem também sobre o Castelo Eurielo, o Domo de Siracusa, Naxos. Tem aqui um documentário sobre a exposição. Então aqui temos um pouquinho da exposição da Polis Viver na Cidade Antiga, foi feito um documentário, bem legal para vocês assistirem. Aqui que a professora Elaine Irata, minha orientadora, que foi a curadora da exposição. Está tudo aqui disponível. Um videozinho explicando didaticamente o que é arqueologia, um pouquinho mais sobre os conceitos de arqueologia, pensado
para difusão, então para o público mais amplo das escolas e da sociedade. Temos aqui 2 palestras na Abamo, o documentário de Siracusa, que foi um documentário que foi encabeçado pelo professor Silvio Cordeiro e a equipe dele, o pessoal do Labeca participou, tudo mais. E nós temos aqui o documentário disponível para o pessoal assistir. Aqui começa já uma série de vídeos sobre a cidade antiga, só que cada pesquisador falando um pouquinho mais da cidade que trabalhou mais em sua pesquisa. Então a gente tem a abertura com a professora Florenzano, aqui a gente tem o vídeo de paros com o Guilherme Rodrigues, com o professor Guilherme, com a professora Juliana da Hora, ela que idealizou essa ideia de cada um gravar um videozinho. Temos mais um aqui sobre Locris, com a professora Florenzano, o meu sobre Gela, a Viviana ela fez sobre Acragas Agrigento. Temos mais um pouquinho sobre Siracusa, temos um da Lilian, da professora Márcia, do Rodrigo. Então temos uma série de vídeos, cada professor falando um pouquinho sobre a sua cidade que mais pesquisou, né? Eu destaco aqui o vídeo da Lilian, porque a Lilian também, a tese dela, ela ganhou prêmio na USP e tudo mais, e saiu em livro, então já deixo aqui para vocês, ó, o livro que é a tese da Lilian, Zeus e a cidade na Grécia Antiga. Então tem o volume 1 e 2, esse livro deve ser bem grandinho, porque a tese dela ficou bem grande, bem profunda, tanto é que ganhou o prêmio, né? Então deixo aqui já para vocês, quem quiser adquirir. E temos uma novidade aqui em cima, que são os podcasts. De novo, foi uma ideia idealizada aqui pelo Guilherme Rodrigues. São podcasts que você pode ouvir pelo próprio site, aqui pelo próprio YouTube, mas também por outros aplicativos que você tiver no seu celular. Então, sei lá, você está andando de carro, quer ouvir alguma coisa, você está fazendo algum tipo de exercício físico, você quer ouvir um podcast. Então, tem aqui um pouquinho sobre o mundo antigo para vocês. O nosso canal do Labec ele está constantemente sendo alimentado. Então vocês podem vir aqui sempre dar uma olhadinha no que já tem de novo. E isso aqui é um recurso didático também para o professor do ensino básico, mas para o professor do ensino superior também pode usar se quiser. Eu acredito que isso aqui é plenamente factível de você utilizar numa aula do ensino superior, por exemplo, de história antiga. E aqui nós temos o Labeca Nausito, que está lá no site do Labeca. Tem um itemzinho lá numa categoria que chama Nausito. Nausito é o nosso grande Google Earth, onde cada pontinho desses é uma cidade, é uma fundação, é uma comunidade, a maioria delas é de origem grega. Então vocês percebem que os gregos eles não estavam só na Península Balcânica, né? E nas Cíclades, eles também estavam aqui na Ásia Menor, na região do Levante, na região do Egito, no norte da África, né? A região do Egito aqui também compreende o norte da África, no sul da Itália e na Sicília, temos aqui no sul da França e temos vestígios dos gregos até aqui na Península Ibérica. São todas comunidades gregas, Felipe, é tudo grego? É tudo comunidade que vivia na região do Mediterrâneo. Então, a maioria delas são gregas, mas também temos comunidades aí fenício-cartaginesas e de indígenas, que é o termo que a gente usa para falar daqueles habitantes que já estavam lá vivendo naquele território quando os gregos chegaram. Bem, então, se você pegar o território da Sicília, você vai ter os sículos, os sicanos, os helínios e mais um monte de outros grupos indígenas. Cada pontinho desse, então, é uma comunidade. Os azuis, você vai clicar em cima dele e vai abrir uma outra janela, uma outra aba, onde vai ter, deixa eu ver se tem aqui para mostrar para vocês, acredito que tenha, eu coloquei, tá. Vai ter uma série de plantas, planimetrias, muitas delas retiradas de livros de produção bibliográfica recente e alguns que o próprio Labeca produziu, como esse. E de alta resolução também. Se você se cadastrar no Labeca, você vai ver que tem a alta resolução. Aqui nós temos também as fotos do que tem de vestígio material nessas cidades. Nós vamos ter fotos do que tem de vestígios nos museus, que os pesquisadores quando foram à Grécia, tiraram fotos, ou a gente pegou no próprio site, como o site disponibiliza, está tudo organizadinho ali. Os pontinhos azuis, pessoal, já estão plenamente fechados, as imagens já estão tratadas, tá? Até que cheguem mais.
Os branquinhos ainda estão em processo de tratamento, as imagens e tudo mais, mas vocês conseguem acessar se fizerem o cadastro no site do Labeca, totalmente gratuito, tal, para ajudar os professores. Aqui, esse slide, pessoal, eu estou trazendo aqui algumas fotos, uma continuação das fotos lá da exposição da Polis, mas aqui eu estou enfatizando umas maquetes que nós temos, maquetes bonitas, incríveis, tem 4 dessas maquetes, elas têm uma ordem de grandeza aí, se você pegar uma aresta desse esquife de vidro de 1,5 metro, 1 metro, mais ou menos, e são maquetes que respeitam a topografia das cidades em que elas se baseiam, né? Então temos ali Selinonte, essa é a minha maquete favorita, que você consegue perceber as linhas do relevo, os santuários de extra-urbanos, o alinhamento da cidade, o traçado da cidade. Essa aqui tem até a data de quando teria sido essa réplica, né? Essa réplica de Selinonte do século V. Dá para trabalhar muita coisa bacana com os alunos, e eu levei isso também na parte online, e quando eu estava dando aula presencial, eu colocava nos slides. Olha só a cidade de Olinto, como ela está bem interessante para a gente trabalhar com os alunos. Então, mostrei para eles que você podia olhar a cidade de Olinto e trabalhar como foi a urbanização, né, o disciplinamento do território. Então, a parte urbana da cidade, ela tinha espaços reservados para o âmbito público, de discussão, de assembleia, e sagrado. Muitas vezes eles confundiam até um no outro. Você tem a região de plantio, em Olinto, até mesmo a região de plantio ela está organizada e disciplinada, de forma ortogonal, né, nesses ângulos de 90 graus. E dá para perceber aqui qual é a parte da cidade que é mais antiga. Essa parte aqui é mais antiga, essa região à direita de vocês que estão assistindo o vídeo. O crescimento da cidade ele se deu de forma mais orgânica, não necessariamente organizado por uma autoridade e tudo mais. Ele foi mais orgânico, mais natural. Tanto é que você consegue perceber que não tem um traçado fixo aqui. Enquanto esse outro lado aqui já foi feito segundo um plano, um planejamento. Então dá para tratar todas essas questões com os alunos. Quando eles iam até a exposição era mais legal, né? Quando você consegue até o MAI. Nós temos 4 dessas maquetes, tem mais 2, uma delas é Posidônia e a outra eu não me lembro, já que é Éfeso, não tenho certeza, mas são 4 maquetes. Mais fotos da exposição, temos aqui um elmo em metal, um vaso grego, essa é uma ânfora, aqui toda é feita de forma a você conseguir prender ela no barco para transportar. Você tem um vaso, que esse vaso aqui ele não é original, ele é uma réplica, aqui também é uma ânfora, e esse vaso é muito interessante, porque esse vaso ele foi feito para poder atender um público que tem algum tipo de desvantagem visual. Então, uma pessoa que é cega, uma pessoa que tem algum tipo de desvantagem visual, ela vai poder tocar nesse vaso. Toda vez que alguém ia visitar, o museu tirava esse esquife de vidro e tinha ali um monitor para orientar e ajudar a pessoa, que ela poderia tocar nesse vaso e todos os desenhos, a decoração aqui, né, desenhos, o pessoal vai me matar com isso. A decoração do vaso, ela está em alto relevo. Então, a pessoa poderia ler a decoração do vaso através do tato. Essa foi uma atitude inclusiva do museu. Aqui nós temos um simulador semelhante àquele que eu mostrei para vocês. Então, aqui nesse caso, também teve aqui mão do professor Alex Martiri, ele manja muito dessa área de tecnologia, é a área de estudo dele, a cyberarqueologia, e esse aqui também tem dedo dele. É uma casa grega onde você pode andar e quando você encosta em algum tipo de objeto, eles vão mostrando uma espécie de quadrados com informações sobre esse objeto grego, ou esse ambiente. Então, é outra coisa que os alunos adoraram isso aqui, eu também ficava ali mexendo, não vou negar, mais uma coisa que tinha da exposição, eu tirei foto de tudo da exposição, porque imaginei que um dia a exposição ia acabar e eu também queria levar isso para os alunos. Pessoal, frutos do projeto, tá? O que eu tiro assim de mais positivo, além daquelas vantagens que eu já falei no início. Primeiro foi o fortalecimento do tripé universitário público: ensino, pesquisa e extensão. Ensino, aquele momento onde nós aprendemos, nós estudamos com os professores na universidade, mas também
no momento que nós passamos para os alunos e fazemos as trocas de conhecimento ali no ambiente da sala de aula. Então, tinha muita coisa que eu aprendi com os alunos ali no contexto da sala de aula, principalmente de, sei lá, séries contemporâneas, jogos, livros que eles estavam lendo, até uma coleção nova do autor do Percy Jackson, que ele está lançando, que teve mitologia nórdica, egípcia e tal, é uma coisa que eles estão mais em contato. E essa troca com os alunos foi bem interessante, até para a gente refinar nossas metodologias. Pesquisa, também realizada pelos alunos de graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, com todo o cuidado, a profundidade, e também com todos os desafios dos problemas das bolsas, né, que vocês já devem ter percebido no nosso cenário. E o outro pé, que é a extensão, é quando a universidade devolve para a comunidade, para o país, aquilo que ela produziu e que ela vai trocar também ali o conhecimento com a comunidade. Então, eu acho fantástico quando a gente consegue religar a universidade pública com a escola básica. Não só a escola pública, mas também a particular, mas com o ensino básico. Fortalecendo essa ligação, a sociedade tende a valorizar as universidades, e a gente evita agressões às universidades, à ciência, à tecnologia, esses efeitos mais deletérios dos últimos tempos, não só do Brasil, mas do Brasil ficou um ícone, né? Para a gente ver como que o descaso com a ciência e a tecnologia gera consequências assim catastróficas, sangrentas e duradouras, infelizmente, no país. Então, eu acho que esse tripé ele é fortalecido com projetos como o Projeto Mínimos. A experiência docente para alunos de graduação e pós-graduação. Então, muitos de nós não tinham experiência em sala de aula e poder estar ali desenvolvendo esse projeto, é lógico que não é a mesma coisa de você assumir uma turma, há uma relação do professor e dos alunos entre eles, quando você assume a turma, que é você o cara que vai dar nota, então eles têm uma relação diferente com você, mas isso já te ajuda a ir refinando esse relacionamento, as suas metodologias, as suas formas de negociação, de articulação com os alunos. E eu achei muito, muito bom, muito legal. Eu nunca tinha dado aula de arqueologia e tentado fazer essa transposição didática para o ensino básico, então foi uma lição que eu tirei, e eu já tinha dado aula de outras disciplinas, mas não tinha tido essa experiência. Então, para mim, foi muito proveitoso, e o que eu conversei com os outros colegas também. O uso do recurso didático, dos recursos que o MAI oferece, então, aplicar esses recursos em sala de aula, dar a devolutiva, fazer o relatório, deixar disponível, publicar um artigo. Nós publicamos um artigo referente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a essa experiência do Mínimos, a produção e adequação de materiais didáticos, mencionei, a aproximação da universidade com a educação básica, o contato com o ambiente escolar e com intensa troca de ideias. A continuidade do projeto Mínimos também é uma coisa que eu ressalto, ele ainda está em vigor, com essa oportunidade aberta de incluir outras disciplinas, por que não? Alguma coisa de história medieval também, moderna, contemporânea, educação artística, um monte de coisa dá para a gente fazer, tentando, eu vejo o Projeto Mínimos como uma ponta de lança para a gente poder tentar fazer essa ligação da universidade com o ensino básico. Só aqui está o meu canal do YouTube, o Gabinete do Tempo, então tem aqui, eu tentei gravar algumas aulas enquanto eu ensaiava elas, ou quando eu fazia alguma apresentação em simpósio e tudo mais. Eu não fiz a gravação da aula enquanto eu ministrava, porque tem toda a questão dos direitos autorais, do aluno aparecer ou não, tá? Então, nos meus ensaios, ou quando eu fazia alguma apresentação em simpósio, eu sempre deixo no meu canal, inclusive é onde está este vídeo. Pessoal, ressalto aqui na bibliografia um artigo bem recente, escrito em parceria junto com a professora Cormichiari, com o professor Felipe Perissato, e com minha contribuição. A gente publicou ele aqui na História Antiga e Medieval do Brasil, Pesquisa e Prática. Nessa revista, está disponível online já, sobre o Projeto Mínimos. Como foi essa experiência, como foi a experiência do Felipe, como foi a minha experiência em sala de aula, e também todas as contribuições teórico-metodológicas da professora Cormichiari. Está tudo ali, a gente escreveu a 3 mãos esse artigo, e eu acho que vale a pena dar uma lida quando a gente vai olhar para perceber um pouco o que foi o projeto, qual foi a ideia inicial e como foi essa troca com o LABEC, com os outros laboratórios. Acredito que agora vai ter muita troca também com o LARP, que é o Laboratório de Estudo de Roma Provincial, né, que o Matheus faz parte.
E, pessoal, aqui tem um artigo que eu falei para vocês, ó, do Oswaldo Souza e do Menezes, sobre o projeto do Amorim, inspirado no Colégio do Porto. Está aqui também. E aqui alguns sites que eu usei, alguns vídeos que eu usei do YouTube para dar aula em sala de aula. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu agradeço muito pela atenção. Compartilhem, curtam e é isso. Muito obrigado.